Olá para todos, meu nome é Paulo Baltazar, sou escritor, né? Abaixo aí vai ter o Saiba Mais aí, para ver minhas obras já publicadas, são 8 ou 9 obras. E hoje estou fazendo o lançamento da minha obra A Divina Tragédia. Ela foi escrita em inglês e espanhol, né? Está sendo lançada simultaneamente. Eu tenho um exemplar dela aqui, né, em espanhol. E o espanhol já está em venda, já está à venda, tanto o e-book quanto o livro físico. Em português, apenas o e-book estará disponível, né? O livro físico só no final de setembro, depois da vernissage. Acho que a vernissage está programada para o final de setembro. Após a vernissage vai estar disponível o livro físico também. Mas o e-book já tá à venda na Amazon. Não querendo dar um spoiler aprofundado, né, sobre o livro, responder a pergunta que todos fazem, né, sobre o que fala o livro. O livro ele é ambientado, né, ele tem como cenário, né, um fato histórico real, né, que inicia-se no Marrocos, na Guerra Franco-Marroquí de 1858, 59. Um capitão espanhol, quer dizer, ele é francês lutando pela Espanha, ele é um nobre francês lutando como capitão pela Espanha na Guerra Franco-Marroquí. E ele conhece o Marrocos, um erudito que está escrevendo, erudito que, com várias profissões, e entre uma delas é de escritor, e ele está escrevendo crônicas para um jornal sobre a Guerra Franco-Marroquí. E esse marroquí, após a guerra, né, conhece esse espanhol e, já prolongando um pouquinho o spoiler, ele vem para o Brasil, no Brasil Império, né, de 1860, e se envolve em toda essa amálgama política envolvendo o Império, né, a guerra política pela liberdade, pelo fim da escravidão no Brasil, né, os prós, os contras, os políticos a favor da extinção da escravidão no Brasil, os outros não, e ele tem um envolvimento, uma interação com esses políticos da época, e ele consegue escrever ele escreve em primeira pessoa, o livro é todo escrito em primeira pessoa, né? No caso é esse marroquí que está escrevendo, que está narrando o que está acontecendo ali nos bastidores políticos do Império, né? Entre os conservadores e os liberais, e todas as alas, né, dos conservadores e liberais, dos saquaremas, da qual faz parte Duque de Caxias, né? E ele tem várias audiências com o próprio imperador Dom Pedro II, imperador que se considera assim, né, um intelectual, então ele consegue ter essas interações com o imperador, discute vários temas interessantes, política, filosofia, é, e poemas, né? Então ele discute com o imperador, que também é poeta, também é filósofo. Também saraus, tem muitos saraus de poesias na época, e ele participa, ele sendo um poeta e jornalista, né? Ele faz crônica para os jornais. Ele participa desses saraus com Gonçalves Dias, Machado de Assis. Então o livro também tem várias poesias desses saraus que ele, né, o próprio Dom Pedro II, que ele, né, ele declama poesias que ele compôs e tal. E ele é enviado ali como correspondente de guerra do Mar Morta Fluminense, do qual Machado de Assis também foi escritor, para cobrir a guerra no Uruguai, que depois transformar-se-á na Guerra do Paraguai. A Guerra do Uruguai, inicia-se a guerra no Uruguai e traslada-se para a Guerra do Paraguai. E ele acompanha toda essa campanha, ele vai, né, vai junto com as tropas, né, brasileiras, no início as rio-grandenses ali, o conflito começa entre Rio Grande do Sul e Uruguai, depois o Paraguai se mete e a guerra vira a Guerra do Paraguai. Ele está a par de tudo, narrando ali em primeira pessoa, mandando crônicas para o jornal, é o que está acontecendo nessa guerra. Né? E é um fato interessante, é um fato diferente de ver todos esses eventos que está acontecendo, que aconteceu, esse evento histórico que aconteceu, narrado por um personagem ali em primeira história, em primeira pessoa. Né? E, lógico, além disso, muitos outros fatos históricos do mundo que acontecem simultaneamente no mundo, e ele, como ele veio lá do Marrocos, né, da Europa, e depois retorna para a Europa e consegue acompanhar o início da Primeira Guerra Mundial e consegue fazer as comparações entre a Primeira Guerra Mundial e a Guerra do Paraguai, os fatos que envolveram, né, o que iniciou, e ele faz umas comparações bem interessantes.
Então o livro é isso. Já me prolonguei demais no spoiler, mas lógico, o livro é bem mais que isso, né? Então é isso aí. Agradecendo a todos que puderam comparecer aí no evento online. Quem não pôde, o vídeo vai ficar publicado no YouTube. Então vai lá e dá uma olhada. E se gostar, dá um joinha. E se gostar, compartilha, que ajuda, né? E o livro, como está em português e espanhol, mas eu não vou falar nada em portunhol, porque eu creio que português e espanhol é um idioma, como a maioria dos idiomas romances, são muito similares. O português e espanhol é muito similar. Lógico, muda algumas palavras, alguns cognatos, um falsos cognatos também são, né? Mas 99% dos verbos são os mesmos e uma frase é composta por verbos e seus complementos. Conhecendo, sabendo o verbo e sabendo do que está se tratando, que nem aqui uma live sobre o livro, dificilmente tu não vai entender a frase, não vai entender o contexto do que está sendo falado, né? Assim como um madrilenho e um catalão se acharam diferença, né, no espanhol um do outro, de repente tem um pouco mais de dificuldade de entender o que um ou outro fala, mas se entenderão, né, tanto o madrilenho vai entender o catalão, como o catalão entenderá o madrilenho, apesar do sotaque, né, ou do acento diferente, assim como um porto-alegrense vai ter dificuldade de entender um baiano, ou um baiano, ou um cearense, vai, né, sentir um pouco mais de dificuldade para entender lá um gaúcho, mas se entenderão com alguma dificuldade. Uma outra palavra que se difere, substantivo que se difere, mas os verbos são os mesmos, então, pegando o contexto da frase, acaba se entendendo, ok? É isso aí. Caso não entenda alguma coisa, manda uma pergunta abaixo e a gente responde. Valeu? Então tá feito, essa é a live. Gostou, dá um joinha, dá um like. Vou ver se consigo deixar na sequência ali o book trailer do livro, para você dar uma olhada mais a fundo. E é isso aí, o livro já está disponível na Amazon em português em e-book, e em espanhol em e-book e também o livro físico. Valeu, obrigado a todos. E agora eu vou tentar fechar aqui a nossa live aqui, ok? Até mais, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E no último quarto de vida, da vida que o tempo nos der, pouco adianta orarmos, mesmo que seja com muita fé, porque o tempo já vivido e esvaído é incomplacente. Tendo o tempo passado, só nos resta viver o presente, da obra A Divina Tragédia. Século XIX, uma profusão de ideias sacode o mundo, como nunca antes fora visto. As paixões, as matemáticas impulsionam o século XIX. Motores a vapor, a indução, catapultam o mundo a uma velocidade jamais imaginada. Estas paixões, as diferentes maneiras de ver o mundo, transformam-se em guerras filosóficas, ideológicas, teológicas, a princípio no campo das ideias, mas logo transferem-se para os sangrentos campos de batalha. E no século das grandes invenções, foram as cargas de cavalaria que fizeram a história. Fiz cargas de cavalaria, do romper ao morrer do dia. Lutei contra castelhanos, portugueses e até guaranis. Sem nunca temer o porvir, proclamei uma república. E agora esta pergunta, maluca, se sei qual é o preço. O que sei é o que mereço, por tantas refregas vividas. A Divina Tragédia, lançamento simultâneo em português e espanhol.